Rola coisa assim. rixa piloto e mecânico? Tipo, fora você no seu canal, sendo famoso e o caralho. Hoje em dia, não muito. Mas no passado, existia um pouco disso. Ah, é? Na época que eu trabalhei mesmo na Varig, lá nos anos 80, era muito diferente, cara. Você não via, assim, um piloto chegar para trabalhar, ou um comissário de bordo, vir trabalhar de ônibus, de metrô. Isso não existia. Era um glamour, assim, era um... Pô, essa profissão é um negócio top. Então, todos eles tinham carro, todos eles compravam apartamento. E o pessoal da manutenção era mais a ralé. Era, como é que você chama? Humilde, a burguesia. Burguês e humilde. Membro humilde. Então, membro humilde. Então, a gente era o outro lado lá, ia de ônibus. Se eu sou piloto, meu amigo, tem um cara que eu não ia querer arrumar problema, era com o mecânico do avião que eu vou voar. Parando pra pensar, né? Cara, tá maluco. Eu ia querer ser amigo de todos os mecânicos eu que também, tem na mano. Tá empresa. maluco? Quando eu postei o vídeo falando, estão cancelando o Lito, alguma coisa assim, aí teve um cara que comentou assim, falou... Pô, se eu sou piloto, a última pessoa que eu vou querer cancelar é o cara que conserta meu avião. Não, pior que é. Mas lembrando que não é os pilotos unidos que foram contra o Lito. É só um bando de piloto mela cueca que tem um ego frágil e se sente ofendido pelo sucesso alheio. É o que eu falo, tá? A grande maioria, e são muito gente boa, cara. E é um negócio assim, tipo... É uma qualificação muito difícil de obter. Tá? Eu conheço muito de avião. E... Pô, mas você ser mecânico de avião, mano... Você tem que ser um cara que vai controlar a vida das pessoas. Também. Igual o piloto. Porque tem uma... Tipo, exatamente. Se o mecânico falhar, o piloto não vai poder salvar todo mundo, tá ligado? Ele pode tentar pousar o caralho. Mas o piloto... Porra, mecânico, né, cara? E assim, eu aprendi muita coisa com esse negócio de pilotagem. Sabe? Que abre o meu campo para produzir mais conteúdo interessante. Porque como eu também... Uma das minhas qualificações é ser instrutor de fatores humanos em manutenção de aeronaves. Que, na verdade, poderia ser manutenção, poderia ser área operacional de voo. Mas eu estudo sobre como o ser humano erra, porque todo ser humano erra, e como que a gente cria redes de segurança para que esse erro não se transforme num acidente. Então, esse é um dos campos que eu estudo. Isso é legal. E, tipo, eu jamais teria ideia, usando simulador, de algumas coisas que eu tenho agora quando eu tô pilotando sozinho. Entendeu? Eu tô fazendo um voo sozinho e eu tenho algumas percepções que eu não teria usando simulador, que é que nem ele falou, porra. Caiu o simulador, você dá um restart e vai de novo. Na vida real não é assim. Então, acho que isso engrandece muito. Aí, quando tu fala assim, pô, tu aprendeu alguma coisa? Pra cacete, mas aprendi muito com esse negócio de pilotagem. Então, isso me deixa mais completo para fazer um conteúdo mais legal e para segurança de voo, que é isso que é o meu objetivo final. Curiosidade, quais são os safeguards que dão certo, assim, para erros humanos? Que a gente poderia extrapolar para nossa vida, assim, que você aprendeu? Tem duas coisas muito importantes que é muito feito, principalmente nos Estados Unidos, que são pioneiros nesse estudo. Que eu posso citar aqui. Um deles se chama cultura justa e o outro é o ser humano vai errar. Então, o avião é redundante. Então, a gente tem que criar uma redundância também para o erro humano. Aí eu vou dar um exemplo. Esses aviões que voam cruzando o oceano, eles têm 2 motores, certo? Ele não pode se afastar mais do que um tempo X de um lugar onde ele possa pousar. E esse tempo X tem aumentado cada vez mais. Então, começou com 60 minutos, 120, 208. Hoje você pega os aviões de última geração, o A350 ou o Boeing 787, são 330 minutos longe de um lugar que ele possa pousar. Isso dá 5 horas e meia. Entendi. O que significa? Que ele pode se afastar 5 horas e meia e perder um motor, por exemplo, e ele vai conseguir pousar em outro lugar sem problema. Então, existe a redundância já em todos os sistemas do avião. Mas o que acontece se um ser humano vai mexer num gerador elétrico do motor esquerdo e ele tem um problema na bomba hidráulica do motor direito? Aí você só tem um mecânico.
Aí o cara vai aqui, mexe no gerador, aí consertou. Aí ele vai lá e mexe na bomba hidráulica, consertou. Mas será que ele consertou? E se nesse dia esse cara que é o mecânico está divorciando da esposa, tá sabendo que tá perdendo tudo, que tá cheio de problema na cabeça. A mulher levou os discos dele. Levou os discos dele. Aí ele comete um erro aqui nesse motor e comete um erro ali no outro motor também. Pode acontecer isso. Pode. Então, uma das safeguards é essa. Se você tem sistemas semelhantes no avião, o mesmo mecânico não pode trabalhar nos dois. Entendeu? Porque se é para falhar alguma coisa em voo, que falhe um só, nunca outra coisa. Então esse é um dos safeguards. Interessante. Então todo voo leva pelo menos quantos mecânicos? No mínimo 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Não vai a bordo não, né? Ah, não vai? Não. Na bordo não vai na hora da manutenção. Isso, na hora da manutenção. Isso é tipo, o avião tá no chão. Se quebrou sistemas semelhantes entre 2 motores, você não pode... Isso se chama dual maintenance. A gente tá falando dos motores mesmo, do lado de fora. Não isso, do lado de dentro tem nada que o cara possa fazer. Também tem sistemas internos, né? Que pode mexer. Mas, tipo, a maioria é do lado de fora. Ou vai estar na barriga do avião, ou vai ser comando de voo. Existe uma lista de sistemas críticos... Não críticos. Lista de sistemas essenciais para um voo ETOPS, que é esse voo que cruza oceanos e fica longe de um lugar para pousar. Qualquer desses sistemas essenciais não pode ser mexido pelo mesmo mecânico na mesma visita. Entendi. Ou seja, no mesmo trânsito do avião. Então, se tiver problemas desses sistemas, tem que ser 2 mecânicos diferentes para excluir a possibilidade de erro. Então, esse é um safeguard. Legal. O outro é o da cultura justa que eu estava falando. Isso é um negócio muito avançado. O que é? É você não ser cuzão? Mais ou menos. Na verdade, é assim, se entregue sem medo de ser punido. Essa é a cultura justa. É assim, Deixa eu pegar um exemplo que não dê problemas. Não é assim, tu tá divorciando da esposa, foi trabalhar e não falou pra ninguém. E aí você abriu uma tampa de óleo lá para colocar óleo no motor e só fechou a tampa de acesso, mas esqueceu a tampinha do óleo aberta. Porque tua cabeça tá em outro lugar. Na hora que tu ia fechar a tampinha, tocou teu telefone e era a sogra ou a mulher te enchendo o saco. Aí tu esqueceu aquilo. Fechou e o avião foi embora. Aí em voo vai dar algum problema, vai dar alguma indicação de que, pô, tô perdendo pressão de óleo lá, então acontece. Aí quando o avião chega num lugar lá, descobre que a tampinha tá errada, tá aberta. Aí o que você que cometeu o erro faz? Empresa, eu cometi uma cagada lá, eu deixei o negócio aberto, porque eu não... Aí existe um formulário, é tudo uma sequência assim, sabe? Você fala, quando foi tua última refeição antes de trabalhar? Quantas horas você trabalhou antes de cometer aquele erro? Quantas horas de sono você teve na semana? Quantas horas você trabalhou na última semana? Tem um monte de informação que você tem que colocar nesse relatório. Mas a essência é o seguinte, fale o que você fez de errado, porque acontece 2 coisas. Primeiro, a gente te protege desde que seja um erro e não uma violação. Violação é diferente, já vou falar de violação. Tá bom. A gente te protege desde que seja um erro e, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a segurança, porque sabendo que isso aconteceu com você, a gente pode criar um mecanismo de que outras pessoas que passem pelo mesmo problema simplesmente falem para o chefe, puta, tô divorciando, ó, caralho, então você não vai trabalhar nesse avião aqui, você vai fazer outro tipo de serviço. Então, isso é a cultura justa. Mas a cultura justa não serve para violação. Violação é o seguinte... tu pega um manual de instruções para fazer qualquer coisa no avião. Então tem lá, né? Tire o parafuso A, o B, o C, põe uma saia cor-de-rosa e depois você põe o parafuso E no lugar, beleza? Beleza, aí tu vai, não vou botar aquela saia cor-de-rosa não, eu não quero passar vergonha. E aí tu pula direto pro E. Aí o que você fez? Uma violação. Por quê? O documento pede para você botar a saia rosa e você não botou. E aí, se der um problema em voo e forem investigar, não adianta você dizer, pô, eu não botei a saia rosa porque... Não, mas não está escrito que tem que botar? Tem, mas eu não... Não, você cometeu uma violação. Essas violações, elas são feitas
willful, como que é isso em português? De vontade própria. Isso, de vontade própria, assim. Você sabe do que é certo, mas você escolhe um caminho errado para chegar no mesmo resultado. Isso é uma violação. Aí a violação não tem proteção da cultura justa.